Fala pessoal, estamos aqui para mais um Avin Hour, hoje com a ilustre presença do Lucas Alves, nosso head da Avin Capital. Lucas, obrigado. Eu sei que seu tempo é super disputado aí, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Prazer é todo meu. Para entrevistar nada mais, nada menos que a executiva do Uber Direct no Brasil, Suzana Castro. Pô, Su, obrigado por ter vindo, viu? Obrigada. Parado o seu 1 milhão de coisas também para chegar aqui e bater esse papo com a gente. Muito obrigado, viu? Obrigada a vocês, agradeço de coração o convite, é um prazer estar aqui para dividir um pouquinho dessa história. E já tá fazendo, fez um evento em São José dos Campos, gravando a Avin Hour. Vai ficar cara essa conta aqui depois, né, Su? Não, tô aqui para isso, acho muito legal ir conectando com as pessoas, dividindo as histórias. Acho que sempre que eu conto um pouquinho, alguém depois vem perguntar, né, o que te levou a chegar aqui. A ideia é que seja uma fonte de inspiração também. Eu acho que a minha trajetória ela não é muito convencional e até por isso eu gosto de dividir para dar ideia para as pessoas. Coragem também, tem algumas passagens que a gente pode comentar um pouquinho, que eu tomei risco, tive uma escolha assim não muito óbvia, então eu gosto de dividir, acho que é para isso. Podem me convidar. E vai ser um bate-papo. Lucas, como eu sempre faço em todos aqui, eu quero você que faz a primeira pergunta aqui para o nosso convidado. Bom, com um gancho melhor e mais perfeito que esse, impossível não começar, né, Su? Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, porque, querendo ou não, né, a Uber hoje é uma empresa mundialmente conhecida. Não tem, acho que ninguém que esteja assistindo aqui hoje que não conheça. Mas sempre a grande pergunta é como é que se fez, como é que se faz para poder chegar lá? Empreender dessa empresa que hoje você está conseguindo. Como é que foi o seu caminho para poder chegar onde você está hoje? Vamos lá, a história é longa, tá? Bora. Vou contar um pouquinho por cima como que eu cheguei lá, depois se vocês quiserem, enfim, entrar em algum detalhe, vocês vão me perguntando, porque, não, como eu comentei, não é uma trajetória muito tradicional. Eu sou engenheira de produção, formada aqui no Brasil. Queria ir para uma área mais analítica, né? Sempre fui bem analítica e acabei entrando no mercado financeiro inicialmente, desde estágio, primeiros empregos. Fiquei muitos anos na indústria financeira, de Bank Boston, no tempo que ainda existia. Trabalhei no Unibanco, depois boutique de M&A e Banco Votorantim. Fiz um MBA em finanças e voltei para a indústria financeira. Fiquei 6 anos no Citi ainda depois do MBA. Então, nada mostrava que eu, né, chegaria para uma empresa de tecnologia. Mas por isso que eu acho que é legal dividir para ver como a gente tem que abrir esses horizontes. Eu não estava vendo muito espaço para crescer dentro do Citi do Brasil, porque é um banco pequeno, depois que vendeu a parte de varejo. E eu realmente abri a minha cabeça para o que mais eu posso fazer, o que, né, de diferente. Eu sempre gerenciei projetos no banco e gostava bastante. Não tinha algo muito claro, achava que seria difícil mudar de segmento. Mas e aí você vai conversando, conectando com as pessoas, deixando o LinkedIn mais bonitinho, com as suas experiências. E aí chegou essa oportunidade da Uber. Eles vieram via LinkedIn para eu gerenciar um time de análise de dados na Uber. Aí você recebe essa proposta de processo, né? Ainda não é nenhuma proposta de emprego, porque tem que fazer todo o processo. Falei, nossa, análise de dados. Bom, eu sou analítica, gosto de números, mas na Uber, empresa de tecnologia, realmente caiu como uma surpresa. Mas vamos lá, né? Vamos entender o que é. Fiz todo o processo. E fui gostando, fui pegando gosto pela empresa, fui conhecendo as pessoas internamente e deu certo de eu entrar na empresa para gerenciar essa equipe de análise de dados. E o que me fez mudar? Realmente essa minha parte analítica, de gestão de projetos, que é o que eles procuravam. Então, independente do setor. Isso da parte deles, né? O que fez eles fazerem você mudar. É isso, né? Exato. O que eles viram em mim que tinha um fit com essa vaga. Sim. Que num primeiro momento eu falei, gente, por que eles estão me procurando uma pessoa, né, super focada em mercado financeiro, mas a questão, acho que da experiência fora do Brasil e mais essa questão de projetos, de análise de números em geral. E então, quando eu entrei,
Eu acho que aí nessa foi uma grande mudança de carreira para mim. Eu tomei um risco, né? Porque depois de muitos anos, MBA em finanças, esse não dá certo, né? Então, eu tive esse momento de querer tomar esse risco. Claro que a gente sempre pondera, eu achei que era um bom momento da minha vida, já estava com as minhas filhas não tão pequenas. Quanto tempo faz isso? Vou fazer 4 anos de Uber. Tá. E aí eu resolvi arriscar e foi uma surpresa bastante agradável de eu me encontrar. Até me surpreendeu muito, porque é uma dinâmica muito diferente. Eu senti que eu consegui pegar rápido, no sentido de uma empresa saindo de banco, que apesar de ser muito dinâmico, anda mais devagar, já é uma indústria muito consolidada, para uma empresa de tecnologia extremamente acelerada. Mas consegui pegar o ritmo, consegui pegar muito gosto por aquilo. E aí, dentro da Uber, também tem uma trajetória, porque a empresa anda tão rápido que até lá dentro eu já estou na minha 3ª posição em 4 anos dentro da empresa. E aí posso, enfim, contar um pouquinho dessa trajetória dentro, porque ainda não respondi... Exatamente. Não respondi como que eu cheguei na questão do produto, né, que eu tô hoje. Então, fiquei 2 anos no time de análise de dados e aí aprendi muito da empresa, né? Mas você já entrou com, assim, pegaram uma caixa e já te deram uma caixa. Você não entrou jogando em alguma coisa que estava andando. Você já chegou, deram uma caixa para você e desenvolve isso aqui, ou não? Como que foi? Não, quando eu entrei, tinha um time pequeno de análise de dados e que eu ajudei a crescer e a estruturar esse time. Era um time novo, porque não tinha um time estruturado de analytics, né? Que é realmente usar os dados para mudar a operação, ver o que não está bom e ir melhorando. Então, eu ajudei a crescer esse time. Nesse momento, eu tinha um escopo Latam e de todos os produtos Uber, que naquele momento era somente corridas, o ride sharing, né, os carros que a gente conhece, e o Eats, que é a entrega de comida. Na época tinha no Brasil, mas eu olhava também para outros países da América Latina. Nesses 2 anos, olhando os dados, eu aprendi muito da operação da Uber, tanto carros quanto comidas. 2 anos depois, aqui no Brasil, a gente começou a entrar na parte de mercado. Ainda tinha comidas na época, em 2020, fim de 20, começo de 21, só que a gente ia começar mercados e Uber Direct, que é onde eu estou hoje, que é a entrega de produtos para as empresas. Então, um produto white label da Uber. Tá. Esse aqui já né, não tão simples de entender, mas explicando fica fácil. Tá. Então, imagino que até para o público, então, de forma geral, não seja uma marca tão conhecida. Não é. Muitos não sabem que a Uber faz esse serviço. Não é conhecida, mas agora você vai explicar como que é o processo. As pessoas vão se identificar facilmente. Como que é o valendo do teu produto lá hoje? Tá. Hoje um cliente compra no meu cliente, então eu vou dar alguns exemplos que estão super aí na mídia, que a gente já opera com grandes parceiros. Então temos Droga Raia e Pets, por exemplo, são clientes nossos. Alguém compra no site ou no app dessas empresas, então o remédio na Raia ou a ração do cachorro na Pets, e a Pets e a Raia contratam a Uber para fazer a entrega deles. Então, você compra na Raia alguns produtos que você precisa, Drogazil ou Droga Raia, né? São as 2 marcas da rede, e em menos de 30 minutos está na sua casa, entregue pela Uber. Então, o cliente fica sabendo que é Uber no momento da compra, quando recebe um SMS, né, falando, olha, o seu pedido da Raia está chegando em 25 minutos, entregue pela Uber. E a mesma coisa com a Pets, e a gente tem aí uma carteira já grande de clientes que vai de restaurante, farmácia, mercado, até a Sem Parar. Agora a gente está começando a fazer entrega dos chips, né, do pedágio. Então, o Uber Eats, ele era um negócio que era o seguinte, era igual ao iFood. Você ligava ali na venda do seu Zé, você estava em casa, ligava na venda do seu Zé preparava o lanche e um Uber ia lá, pegava esse lanche e levava pro cara que pediu. Esse era o Uber Eats. Isso. O Uber Direct, ele é
o mesmo trabalho, só que expandir os negócios. Expandiu ali Isso. o portfólio deles. É isso, né? É isso, só que não é centralizado num marketplace como é o iFood, como era o Eats. Legal. Ele é para o cliente. Então, qualquer empreendedor ou qualquer empresa, grande, média e pequena, e agora a gente realmente atende todos os segmentos, precisa de uma entrega para o seu negócio. Você pode contratar a Uber. Desculpa. A Uber. Que A legal. E eu imagino, né, Suzana, me corrija falando uma besteira aqui grande, mas o grande diferencial é fazer essa integração tecnológica que a Uber tem de mapeamento, de gestão de tráfego com os players para que você tenha nesse e-commerce tudo integrado para que funcione da forma mais rápida possível, né? Então, não necessariamente precisa o seu cliente, que é uma empresa, contratar ali individualmente uma corrida para poder fazer a entrega, e sim, isso tudo já está integrado no sistema. Exatamente, é exatamente isso. E esse é o grande diferencial da Uber. Então, comentei com vocês 2 cadeias, né, uma de farmácia e outra de mercado de animais, que são nacionais. Então, você tem uma empresa que é nacional, você consegue contratar apenas a Uber para te atender no Brasil inteiro. Legal. E a gente consegue oferecer a capilaridade da Uber em todas essas cidades, a eficiência e a tecnologia. Então, na sua empresa, pode ser na loja, se você dá esse acesso para o gerente da loja, ou se tiver uma matriz, você consegue ver onde está o pedido com o GPS no mapa. Inclusive, a gente consegue te passar o SMS para você passar para os seus clientes com o link. Então, isso é uma grande vantagem. Você pediu, onde está o produto. você consegue ver seu produto chegando até sua casa e não tem surpresas de que horas vai chegar, se eu vou estar em casa, ou pedir para alguém receber. E é sempre de carro ou dá para levar de moto também? Como que funciona? É muito mais de moto. Muito mais de moto. Tá. Porque temos carros e moto. E esse também é uma outra vantagem que faz muito sentido, porque a gente acaba facilitando ambos e, dependendo do tamanho do produto, usa um ou outro. Então, hoje, a gente atende a Fast Shop. Tá. Posso entregar um micro-ondas em 2 horas. Que legal. Então, realmente é muito louco isso. É um diferencial. E esse é um produto bem novo, né? A Uber, na pandemia, começou a ver essa questão do delivery, e-commerce acelerando muito. Então, foi uma sacada muito interessante de pegar algo que já estava pronto, que são os entregadores, todo o que a gente fala, o network, né? De essa rede, a gente chama de a nuvem. Tem todos os entregadores de carro, de moto na nuvem. Como que eu ofereço isso para outros clientes, né? Não só quem está lá com uma lojinha, um restaurante no meu marketplace, ou, enfim, os carros que cada um pede. Então, é um produto que está crescendo exponencialmente. No Brasil, nos últimos 2 anos, a gente já cresceu 10 vezes em cada ano. Caramba. Então, realmente, tem um fit muito grande com o mercado brasileiro. Porque o e-commerce é bastante desenvolvido, então... e tem muito ainda para crescer. Como eu falei para vocês, muitos ainda nem sabem que a Uber oferece essa logística. Pois esse é um produto que... Como achar benchmark para isso, né? Porque no Brasil, tem alguém que concorre com vocês nesse segmento ou não? Tem alguns competidores. Quem lá atrás começou, principalmente, foi a Log... Mas a Log cresceu bastante e até expandiu para algo que é muito mais roteirizado, hubs logísticos. A Uber se limita a entregar o que a gente fala de Express Delivery, que é próximos 30 minutos, próximas 2 horas. Agora a gente está expandindo para ser o que a gente chama de same day. Por exemplo, com a Sem Parar, a gente já consegue fazer até 14 entregas 14 pedidos na mesma entrega. Então, vem o entregador pegar uma entrega, mas como não tem uma urgência, né, de um hambúrguer ou de um remédio para chegar em 30 minutos, a gente põe uma janela de até 4 horas e o mesmo entregador sai fazendo várias entregas. E com isso, a gente consegue abaixar bastante o preço e oferecer algo mais competitivo para os clientes que não necessariamente precisam de uma entrega em 30 minutos. Pois é. O que a gente tem notado hoje, vamos falar de Mercado Livre, vai. Hoje, com esses marketplaces, você não compra, o diferencial não é o produto é commodity.
O diferencial é a entrega mesmo, como no caso da Uber. O diferencial é a entrega, porque o produto o cara vai achar em qualquer lugar. Isso. O diferencial é essa entrega tão rápida, express que vocês fazem. É uma conveniência enorme. Animal esse negócio aí. E a Muito gente bom. vê que os clientes estão procurando isso, né? Então, a gente começou com os principais segmentos que já estão prontos para isso. O restaurante é o clássico, porque todo mundo pede para consumo imediato. Farmácia já está ficando muito mais comum. O mercado de pets, né, já não era... Acho que ninguém se planejava para comprar ração e receber no mesmo dia. Já está vendo que é possível. Mas ainda tem bastante espaço para a gente crescer em e-commerce de quero uma roupa para hoje, né? Quero um sapato para hoje. O próprio chip do pedágio, você pode receber na sua casa para viajar no mesmo dia. Então, você começa a trazer uma conveniência grande para os clientes. Ô Su, isso envolve, claro, muita tecnologia. E aí eu já vou para a próxima pergunta. Como que você enxerga esse avanço da tecnologia nas empresas e como que isso impacta no número de vagas ali para pessoa, não para robô, né? Para humano. Como que você acha isso? A gente está numa super discussão aí sobre inteligência artificial, se vai parar um pouco ali o desenvolvimento. Como que você enxerga esse cenário completo assim? Olha, estando numa empresa de tecnologia, eu consigo ver e vivenciar todos os dias que a tecnologia traz coisas, nos facilita coisas que a gente não pensava anteriormente. Eu não vejo muito como algo que vá tirar vagas, né? Pode tirar de um lugar, de repente eu não preciso mais dessas pessoas fazendo esse processo, mas vai colocar em outros. Eu contrato todos os meses, porque eu preciso de pessoas para estar na rua, para vender o produto, né? Ainda não substituímos a força de vendas comercial, né? De estar ali, de explicar e de desenvolver o produto. Vocês têm comercial nas ruas, então, vendendo esse produto ali para os comerciantes. Para as empresas, né? Mostrando como é que funciona, negociando o valor, o contrato, mostrando nossos benefícios. Temos competidores, ainda um pouco, cada um atuando regiões diferentes. Um pouco nichados, regionalizados, né? Uns mais para restaurante, outros mais para e-commerce. Então, temos essa força comercial. Temos também um time de operações que faz acontecer, que precisa saber quanto que a gente tem que pagar para o entregador num período do dia, dias da semana. Tem muita análise de dados por trás para essa eficiência. Então, assim, a tecnologia não vem sozinha. Né? Eu acho que tem uma mudança de onde as pessoas estão. Claro que passa a ser uma mão de obra mais qualificada e a gente tem que estar sempre se reinventando. Né? Hoje eu trabalho com um produto que, quando eu pensava lá atrás, na faculdade, com o que eu trabalharia, ele nem existia. Nem existia, não fazia ideia. E eu penso isso, assim, para minhas filhas. Com o que elas querem trabalhar? Eu nem sei se adianta elas pensarem agora, porque quando elas forem trabalhar, são coisas novas e provavelmente com tecnologia envolvida. Não tem como fugir um pouco disso. Isso até aproveitando. Uma coisa legal que você está comentando, você falou que está há 4 anos na Uber, né? Mas essa ideia do Uber Direct é de agora, super recente. Então, você está vivenciando essa questão do empreendedorismo dentro de uma grande multinacional. Como é que é essa questão do empreender, de pensar em diversas frentes? Porque, querendo ou não, só fazendo uma ponte, no mercado financeiro, querendo ou não, ele é um pouco mais restrito. A gente tem um ângulo de atuação. Mas quando você passa a empreender, você está vendo todos os ângulos possíveis. E você tem um dos maiores mercados da Uber do mundo. Então, assim, como que está sendo essa experiência? O que está te trazendo de aprendizado? Não, boa pergunta, porque de fato tem sido uma experiência de empreendedorismo. Eu costumo dizer que é um empreendedorismo um pouco mais confortável, né? Porque eu não estou pondo em risco ali. Enfim, no fim do mês eu tenho um salário, né? Não deixa de ser um pouco mais confortável, mas no dia a dia ele traz desafios muito semelhantes, porque o produto tem 3 anos oficialmente, mas o primeiro ano era muito teste, piloto, ele nem contava muito como produto. Então, ele tem 2 anos já com metas, com o objetivo de trazer volume, e são 2 anos que a gente está tentando mostrar que faz sentido. Né? E agora
Depois de 2 anos que a empresa está olhando com bons olhos, né? Até agora, era a gente se provando, mostrando por que a gente não cresceu onde a gente achava que cresceria, por que é diferente do que a gente pensou, o que realmente os clientes precisam. Então, a gente começou de um jeito, com um preço, com uma dinâmica que já é diferente hoje, 2 anos depois. Porque a gente está aprendendo... Tá testando, né? Testando. E a cada dia ajustando a rota. Então, a gente focou no começo em grandes empresas. Né? Como eu comentei com vocês, esses nomes que eu mencionei são os primeiros clientes. Fast Shop foi um dos primeiros clientes. Agora, a gente já está abrindo para empresas médias e pequenas, porque já com muito aprendizado. Mas é uma coisa de cada dia. Como que a gente cobra as empresas? Porque no final do dia elas vão nos pagar no fim do mês. Então, tem muito aprendizado e isso internamente nada estava definido. Então, outra coisa que eu acho que é um pouco diferente do empreendedorismo começando do zero é que a gente está criando com um produto que já existia, de certa forma, um pouco dos carros. O viés dele ali já existia, né? Mas a gente tem que ajustar para a nossa nova necessidade. E, enquanto isso, trazendo volume. Então, você traz volume de um produto que não está pronto. E aí você tem que buscar parceria com as empresas, explicar isso, né, para que ela entenda que na hora que não deu certo uma entrega, vamos arrumar. O que não deu certo? Eu não estou vendendo um produto pronto. Eu estou vendendo um produto em desenvolvimento. Hoje, 2 anos depois, o cenário é bem diferente. Hoje, o nosso produto... ele está... Eu não vou falar 100% pronto, porque tem muita coisa para melhorar. Difícil dar 100% pronto. Difícil, porque o mercado também muda, vai buscando... Vai sempre mudar. É isso que eu comentei do sem parar, de fazer 14 entregas, 14 pedidos na mesma entrega, é super novo. A gente está testando esse ano. Sim. Sem parar é o primeiro cliente que topou fazer um piloto, que entrou com a gente nessa, de falar, não, vamos testar, o que não der certo a gente ajusta. Aprendendo com eles, aí eu consigo trazer novos clientes, vão abrir novas portas para eu entrar em novos segmentos. Então, esse é o que a gente fala do empreendedorismo lá dentro, mas com bastante suor, porque, por exemplo, eu quero fazer uma campanha de marketing. Como eu vou pedir esse dinheiro internamente? Eu vou competir com todos os outros negócios que já são desenvolvidos, que já tem cliente, que eu já sei que eu vou colocar aquele dinheiro e ele vai ter um retorno. No meu, eu tenho que falar, olha, eu não sei se vai dar retorno. Eu acho que vai. Eu fiz um estudo. A gente quer ir para esse lado. Isso, que eu acho que, não sei, fazendo uma ponte rápida aqui, mas o seu início em análise de dados, em Data Analytics, fez total e está fazendo total diferença para esse momento, né? Porque a melhor forma de você tomar a decisão é em cima de uma base informacional. Porque imagina você chegar na empresa desse tamanho, tendo que brigar por orçamento, brigar por espaço, e ainda ficar no eu acho, você não ia conseguir vingar. Então, sim e não. Sim, porque tudo que a gente tem de dado a gente usa muito a favor. Legal. A Uber realmente é uma empresa que usa muito dados para tomada de decisão. O problema é que para um produto novo, você não tem dados. Então, né, qual que é um exemplo de preço? Qual que é o preço que a gente cobra desse produto? Porque a gente tem uma estrutura de preço para o marketplace, sim, que tem outros custos associados, outra dinâmica. Então, o preço que a gente colocou lá atrás foi assim, olha, olhando a competição, o que faria sentido é esse o preço. Vamos ver como é que fica na hora que eu operar. Tava bom o preço? Não tava bom o preço. Mas a gente ajustou. Então, até tem muito falta de dados para alguns pontos que realmente eram essa questão de ser um produto novo. Mas aí entra a parte de que, se eu não testar, não tem como eu saber. Não, você tem que gerar dados para poder analisar os dados. Exatamente. Não tem jeito. Então, tem coisas que a gente toma alguns riscos, assim, né, bem mensurados, no sentido de, vamos fazer essa aposta, né? Todo mundo aqui entendendo que faz sentido ir para esse lado? Vamos, mas vamos analisando. Quantas pessoas são, né, nesse time seu? O time comercial tem 20 pessoas, mas tem um outro time de operações também, que aí já tem umas 10 pessoas.
Mas se você pensar que são, vamos falar essas 30 de Brasil, né? Tem muitas estruturas globais que a gente acaba se apoiando, por exemplo, o desenvolvimento do produto, a nossa API, com todas as ferramentas que ela tem, é um time global. Então, não estou colocando aí na conta, mas 30 pessoas para o volume que a gente já tem hoje, a gente já fez, e aí somados, né, acumulados, mais de 4 milhões de viagens nesses últimos 3 anos. Não é muita gente, né? Algo que a gente está conseguindo escalar. Estrutura super enxuta. Isso, assim, estrutura enxuta, ou seja, tem uma carga de trabalho grande, uma empresa global, e a gente sabe que hoje o mercado para as empresas tech ele está desafiador, né? Todas praticamente passaram por layoff, todas passaram por uma certa redução, provações. Você está num mundo novo, com um produto novo, num ambiente novo, sobra tempo para dormir, para a família, alguma coisa? Como é que é o outro lado da Suzana? Olha, é a mágica, né, que a gente tem que fazer. Não sobra muito tempo realmente durante a semana. É bem agitado, porque tem o time, tem coisas da própria empresa, né, que a gente tem que fazer esses mostrar resultado, reuniões, estar com o cliente. Mas aí acho que eu pelo menos tento ser bastante organizada na minha vida em geral e colocar os horários para cada coisa, né? Então tem no fim do dia um horário que eu reservo para colocar as meninas para dormir. Fim de semana, realmente, para eu trabalhar no fim de semana tem que ser uma grande exceção. Eu realmente, no fim de semana, separo o tempo para a família. E acho que, no geral, eu estou conseguindo balancear. Eu tenho eu diria, quem está no Brasil, na Uber, como o hub é Latam, fica no México, e a gente está 3 horas na frente, eu tenho essa vantagem, porque muitas das minhas reuniões são regionais, então minha manhã é bem tranquila. Pensando que quando é 9 horas no México, aqui já é meio-dia, eu consigo de manhã levar com calma as meninas na escola, fazer minhas atividades físicas e começo a trabalhar às 10, 10 e meia. Não é um problema para mim. Uber é uma empresa flexível nesse sentido, né? Fazendo o que você tem que fazer. Mas eu não termino cedo também. Então, ali 7 e meia, 8 horas, pelo menos, ainda tô trabalhando e consigo ficar, enfim, um pouquinho à noite com a família. Tem que ir equilibrando os pratinhos, né? Eu acho que tendo um pouquinho de flexibilidade ajuda. Mas fácil não é, né? Fácil não é. Legal. Hoje tem uma pauta muito, muito gritante aí da mulher no mercado corporativo. A mulher sempre trabalhou, né? Mas agora tem falado-se muito mais sobre isso, inclusive sobre a questão dos salários, né? De o salário para mesma função que um homem ganha e a mesma função uma mulher ganha e tal. Como que você vê isso, o Su? Porque se a gente for olhar, eu deixo minha roupa pronta, acordo de manhã, tomo um banho, coloco a calça, coloco a camisa e vou trabalhar. Mulher, ela não é só colocar a calça e a camisa, ela também tem toda a parte de se maquiar, não sei o quê, tem um cuidado maior do que o homem. O homem não fica fazendo unha, mulher tem que fazer. Como que você enxerga isso? É mais difícil para a mulher? É mais tranquilo para o homem? Como que você enxerga essa questão? Bom, 2 partes, né? A primeira de conversas, né? Que você comentou de salário, de oportunidades. As mulheres, por não estarem tão ativas no mercado nas gerações passadas, têm um legado, né? Que a gente tem que correr atrás agora. De gerações que não investiram em estar no mercado, em quebrar essas barreiras, mas felizmente isso está mudando. Eu, quando fiz engenharia, tinham 10% de mulheres na turma de engenharia. Hoje passa de 50%, ou está perto dos 50%, né? O que já é uma grande mudança. Então, as gerações novas, eu acho que vão estar muito mais equilibradas naturalmente. Enquanto isso não acontece, tem que ter a discussão, porque não vai acontecer naturalmente. Então, a gente tem que tirar viés. Normalmente, a gente tende a contratar quem é parecido com a gente. Então, homem tende a contratar homem
instinto, por afinidade. Como que a gente quebra isso? Então, eu gosto bastante das políticas que a gente coloca, que sejam justas. Então, na Uber, por exemplo, a gente se policia muito para ter sempre uma mulher no painel final, tem certeza que tem candidatos de ambos os sexos, para que seja justo. Porque se a gente não se força a olhar isso, sempre vai receber mais currículo de homem. E isso eu estou falando de homem e mulher, mas isso vale para raça. Sim. E outras questões de E não sei se você diversidade. concorda comigo, se assim, eu tenho uma posição que eu acredito fielmente, que não é só uma questão até mesmo só de justiça, mas até mesmo porque a diversidade ela traz visões diferentes que são enriquecedoras. A gente vive numa sociedade hoje coletiva que precisa ter essa visão, porque se você tiver uma visão extremamente pontual, unidirecional, você não vai ter sucesso. Então, acho que é legal a Uber, nesse sentido, você colocar esse ponto de ter essa preocupação, Sim. porque a gente precisa, senão não tem futuro se não olhar de uma forma ampla, né? Sim, de locais diferentes, culturas diferentes, tudo agrega. Até porque os nossos clientes são, né, uma amostra, são de tudo. Então, não dá para pensar com uma cabeça só. Agrega demais. As pesquisas hoje já mostram que as empresas com mais diversidade têm resultados melhores. Então, acredito muito nisso. Agora, do ponto de vista de ser mais fácil e ser mais difícil, eu diria que, na minha geração, para a mulher continua sendo um pouco mais difícil, até pelo legado que a gente traz também de a mãe que faz tal e tal e tal. O pai ajuda. O pai ajuda, exatamente. E também acho que, felizmente, a gente está mudando isso. Né? Eu já vejo umas gerações aí um pouco... as mais novas, já é tarefa para os dois, né? É igual, é quem cozinha hoje, quem arruma a casa hoje, não é? E dividindo. Isso vai ajudar muito, com certeza. Mas eu, pelo menos, sou muito otimista com as tendências. Não é rápido, né? Mudar a cultura e coisas que vêm há muito tempo não é rápido, mas a gente está indo pelo caminho certo e não podemos deixar de ter o debate, a conscientização. Eu acho que o debate tem que estar vivo o tempo todo, e não só, igual você disse, né? Não só no homem e mulher, mas no preto, no branco, no loiro, no amarelo, no LGBT, no hétero, não é isso? Tem que estar o debate geral, aberto geral. Agora você vem do mercado financeiro, que é um ambiente majoritariamente masculino, né? Então, podemos dizer que lá desde a sua faculdade até hoje, você lida num ambiente que não é majoritariamente feminino. Uhum. Você já teve algum problema de se impor, precisou se impor por causa do cara que estava querendo falar mais alto que você? Já teve algum tipo de problema assim ou nunca? Felizmente, nunca vivenciei de forma explícita ou alguma situação que me constrangesse. Como era uma parte também muito analítica, acabava, acho que, sendo de igual para igual, e isso não evidenciava tanto. Mas eu sentia que no mercado financeiro isso era mais forte, né? De ter essas diferenças, de dar mais atenção ou até mais respeito para homem, as mulheres ficarem um pouco mais apagadas. Eu nunca parei para me preocupar com isso. Acho que essa é aquela ingenuidade que você decide ter, assim, meio que até inconscientemente. Você, olha, eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer e não importa, né? Legal. E, então, tanto que realmente fazer engenharia nunca foi, apesar de ser 10% de mulheres, nunca me intimidou nesse sentido. Ir para o mercado financeiro, mesma coisa. Mas eu já vi bastante mulher, inclusive em entrevista, deixando claro de que acho que não é para mim, pelo ambiente. Né? E um dos grandes fatores de eu gostar de dividir minha história, até porque, assim, ajudar pessoas a ver que não importa, não deveria importar e que tomara que as mulheres não se desencorajem por causa disso. Né? Hoje, como eu comentei, está muito mais fácil. Quando eu entrei na Uber para gerenciar um time de análise de dados, não sei dizer pouquíssimas mulheres, assim, né? Dá para contar nos dedos.
E continua sendo assim, análise de dados muito forte. Agora que mudei para um time mais de operações e comercial, temos mais mulheres do que homem e muito feliz de ver elas se desenvolvendo e crescendo. E nesse sentido, elas comentam que é muito legal ter uma liderança feminina que mostra que é totalmente possível, né? Que isso não deveria ser um empecilho para nada. Pois é. É inspiracional, né? Isso é legal. Então, eu fico muito feliz de poder, enfim, dividir essas histórias. E, assim, o caminho é igual para todos. Né? Vão colocar algumas barreiras que não deveriam existir, mas que a gente saiba superar essas barreiras e o espaço é o mesmo para as mulheres, para os homens e, como você falou, para todos os outros. E quando a gente olha a Suzana hoje, né, olha para trás e olhando para frente, o que você diria que foi uma das suas maiores conquistas ou algum sonho que você conseguiu realizar até hoje e o que você colocaria olhando para frente? O que são objetivos e sonhos que você ainda pretende realizar? Muito bom. Essa pergunta aí é uma pergunta que eu faço para todos os entrevistados. Qual que é o maior sonho que você já realizou na sua vida? Maior sonho. E qual que é o maior sonho que você ainda quer realizar? Um dos grandes sonhos realizados foi morar fora do país. E foram 2 momentos, e os 2 foram 2 grandes realizações. A primeira, eu fui trabalhar, eu tranquei a faculdade para fazer um intercâmbio e trabalhar. E era um grande sonho porque meus pais tinham o objetivo de me mandar para um intercâmbio, que não foi possível por questões pessoais, né? A vida muda sem a gente planejar muitas vezes. E então no colegial eu não consegui. E aquilo ficou na minha cabeça, né? Porque eu acho que eles colocaram a sementinha na minha cabeça que eu tinha que morar fora e não conseguiram me proporcionar isso. Então, quando eu estava na faculdade, eu arrumei uma maneira de eu ir. E eu sempre gosto de trazer essa história porque é como a criatividade pode nos ajudar a conquistar nossos sonhos. Eu não tinha condições financeiras de pagar um curso, simplesmente ir para estudar nos Estados Unidos. Então, eu fui atrás de uma forma de eu ir trabalhando. E eu fiquei 1 ano nos Estados Unidos trabalhando. E, com isso, eu melhorei bastante o inglês. Era um dos grandes objetivos. Veio o pacote e de morar sozinha, todo esse desenvolvimento pessoal. Que, depois que eu voltei para o Brasil, terminei a faculdade, continuei trabalhando, aí veio aquela outra sementinha de que estudar nos Estados Unidos também tinha ficado, né, como algo que eu queria muito fazer. E pensar em fazer um MBA fora do Brasil é algo que a gente pensa como muito difícil, né? Sim. Tanto financeiramente, quanto até aprovações e todo o processo que é bem burocrático. Mas eu nunca desanimei. Então, a minha primeira experiência me deu uma bagagem de ver que nada é impossível, de ver que você pode ir atrás. Me deu o inglês, que sem o inglês seria difícil o processo do MBA. Foquei muito nisso e consegui fazer o MBA nos Estados Unidos. Então, acho que esse pacote das 2 vivências realmente foram sonhos que, desde adolescente, eu fui colocando na minha cabeça e eu sou muito realizada de ter feito. Que legal. É legal, né? E o seu inglês é chique, né? Como dizem no interior. Seu inglês chique, não. Inglês é muito bom. É muito treino. Depois de morar 2 anos, só eu sei o quanto eu sofri para aprender esse inglês, porque aprender depois de mais velha é tudo mais difícil, né? Então, assim, a primeira vez que eu fui, o primeiro intercâmbio, eu tinha 23, então já não era ali novinha, de adolescente, de pegar as coisas fáceis. E no MBA não era 100%. Eu diria que meu inglês ficou 100%, acho que no MBA, claro, e o fato de eu continuar usando muito no dia a dia. Hoje você pratica como, com quem? Na Uber você pratica, claro. Ferramenta de trabalho, né? Ferramenta de trabalho. Mas fora de lá você pratica também, não? Não. Só no trabalho, mas o só é assim, todos os dias. Todos os dias. Porque todas as reuniões que são Latam, que eu falo muito mais Latam do que global, sempre tem alguém do Brasil ou México, Chile, algum outro país, que a língua tem que ser o inglês. Porque ou um não fala português, ou o outro não fala espanhol. E então também vejo, olhando para trás, que foi muito legal eu ter ido atrás desses meus sonhos, porque eles me abriram muitas portas. Sim. Hoje
é algo que a gente até luta aqui no Brasil para contratar pessoas para o time, que a gente fala, né, como que a gente consegue ser mais democrático e abrir mais a porta da Uber, né, para diversidade e tudo mais. O inglês é um dos empecilhos, porque a gente tem que usar todo dia, e no Brasil, muitas vezes, esse é um ponto do currículo que a gente ainda está tentando ver que vagas que a gente consegue trazer que dá para ser sem o inglês. Entendi. Mas não é tão simples numa empresa global que 100% dos materiais internos são em inglês. Tem que ser. E o sonho que falta ainda, Su? Conta aí. O sonho que falta está em construção, literalmente. Eu, quando era adolescente, ou um pouco antes até, meus pais tinham uma casa no interior para fins de semana e que também acabamos vendendo em algum momento aí. E eu sempre quis ter a minha própria casa para os fins de semana no interior de São Paulo, que eu tenho, né, muito carinho pela região. E hoje, inclusive, já estamos morando no interior. Então, uma grande conquista de conseguir fazer essa mudança. É pertinho de São Paulo, né? Então deu para encaixar. Mas a casa que a gente está construindo no interior, então ainda faltam uns meses para ela ficar pronta, dá bastante trabalho, mas certamente quando ela estiver pronta vai ser a realização de um sonho. Ah, então, que legal. Mas tá pertinho. Tá pertinho. Que legal, Su, muito bom. Agora, a gente tem aqui, antes de eu ir para o quadro, que a gente conversou bastante antes aqui, o quadro Aí Eu Invisto, deve ser a terceira pessoa que vai participar desse quadro. A gente tem falado com os entrevistados para que eles indiquem ou um livro, ou um filme, ou uma série, que a gente vai colocar na nossa prateleira ali no momento oportuno. Qual filme, ou livro, ou série que você indica aqui para os nossos telespectadores, ouvintes e por aí vai? Tá. De livro, eu vou falar o que eu tô lendo nesse momento. Pode ser um livro, uma série e um filme, ou só um desses três, tá? Tá. O livro, eu tô no momento lendo, chama Switch, que é... A gente está passando por algumas mudanças na empresa, né? Como sempre, a Uber tem muitas mudanças, mas eu acho que muitas empresas têm mudanças e na vida. Então, esse livro é muito de como implementar mudanças difíceis, então, seja do mundo cultural, ou de processos, ou operacionais. Então, chama Switch. E, de série, eu vou deixar aqui a da Uber mesmo, né? Acho que... Fazendo um jabazinho ali. Importante. Não, ela... acho que é uma história interessante do começo da Uber. Ela é muito polêmica, né? Intensa. Não é... Assim, tem uma parte ética ali muito discutível, né? Que não é como a gente gostaria de ver as empresas sendo criadas, né, por essas questões. Mas tem uma parte muito legal de como ser disruptivo, de como enfrentar grandes barreiras, e não deixa de ser a origem de onde estou hoje, né? Desse mercado de nuvem, de entregas, de tudo na palma da sua mão. Então, acho que é legal para conhecer um pouquinho das raízes aí da empresa. Bom, já que você falou um filme e uma série, um livro e uma série, fala um filme, então. Um filme... Vamos pensar num... Um filme bom que você curtiu. Nossa, tem muitos. Agora a gente tá vendo muito com as crianças, né? Então... Bom, o filme das meninas, agora, vou contar isso porque tá o mais recente, é o Dia do Sim. Dia do Sim? E até perguntando, né, ser mãe e trabalhar e tudo... É quando as crianças podem colocar os pais no controle delas e pedir o que elas quiserem. E os pais só podem falar sim. A gente fez isso com as meninas, com algumas regras, para não sair nada fora do controle. E foi muito legal. Então, acho que esse é algo que mais marcou a gente recentemente. E as crianças ficaram muito felizes. Que legal. Sim, então temos três conteúdos muito bons aí, com indicação da Suzana. Ô Lucas, agora a gente vai no quadro Aí Eu Invisto. Esse quadro, eu tenho um carinho especial por ele. A gente vai falar aqui 10 empreendedores. Como aqui a gente teve um viés de empreendedorismo,
gente vai falar aqui 10 empreendedores, mas a gente vai um contra o outro. O eliminado entra o terceiro, o eliminado entra o quarto. E aí, no final, você vai falar assim, olha, a grana que eu tenho aqui para essa empresa, o projeto desse empreendedor, eu invisto. Vamos lá? Responsabilidade, hein? Baita responsabilidade, baita responsabilidade. Bom, então vamos lá. Anderson Chamon, do PicPay, ou a Carol Pfeiffer, da Atom Participações? Tá, vamos lá. Aí a gente está falando de alguém que, assim como a Uber, né, foi pensar numa solução, pagamento tudo no mesmo lugar. Mas eu gosto bastante da figura feminina de empreendedorismo. E acho que mais do que isso, ela tem uma questão de ajudar outras mulheres. Boa. Né? Então, suportar, eu gosto bastante disso, né? Uma rede de apoio, de estimular que outras sigam o mesmo caminho. Então, eu vou com ela. Carol Pfeiffer. Carol Pfeiffer ou César Carvalho, do Gympass? Olha, Gympass também são esses empreendedores. Aí, o que a tecnologia ou conexões para trazer facilidade para a vida das pessoas, né? Sim. Eu acho que ele foi bem disruptivo e facilitou muitas pessoas até nessa questão de qualidade de vida. Vou com ele. Opa, César Carvalho, do Gympass. Ih, caramba. Ou Flávio Augusto, da WhatsApp? WhatsApp. Essa é boa, né? Porque em inglês ele viu um potencial aí de expandir, de tornar algo mais acessível. Eu vou continuar na qualidade de vida com o César. Tá. Gosta de chocolate, Lucas? Mais do que eu deveria. Mais do que deveria, né? Gosta de chocolate, Su? Gosto. Mais do que deveria Quem não também. Gosta? Mais do que deveria, não? Não, razoável. Razoável. Tá bom, tá bom. Então vamos falar dele aqui, vai. Vamos César Carvalho, do Gympass, ou Alexandre Costa, da Cacau Show. A história da Cacau Show é legal porque ele foi uma questão assim de família, então já não é algo tão disruptivo, já estava ali, já estava sendo executado, um produto até bastante, né, comum, vamos dizer assim. Mas é interessante porque ele soube escalar aquilo, colocar um valor, ser estratégico. Eu acho que eu vou com Cacau Show aí. Epa! Até porque hoje um nome grande, né? Você vê, chocolate é uma coisa tão comum, você pensar tão... E ele conseguiu fazer um diferencial e ser um nome de... Acho que tem um mérito grande aí. Não é fácil fazer isso. Uma planta maravilhosa ali em São Roque, passando pela Castelo, né? Animal, né? Aquela eu passo bastante. Verdade. Alexandre Costa ou Sérgio Furio, da Acreditas? É interessante, né? Um espanhol aí investindo nos desafios dos juros altos do Brasil. Acho que ele achou um nicho interessante. Eu lá atrás trabalhei na BV Financeira, na época do Banco Votorantim. Sei o quanto é desafiador, mas vou continuar com a Cacau Show no nosso chocolate brasileiro. Boa, Alexandre Costa, então, da Cacau Show, ou o André Penha, do Quinto Andar. André Penha, perdão, do Quinto Andar. Difícil, hein? Gosto bastante do modelo de negócios e a oportunidade que eles encontraram, facilitar burocracia. Isso é um dos exemplos que eu falo de tecnologia, né? Você vê, é uma tecnologia assim, de escalar questão de documento, de colocar mais controle num processo que todo mundo... Imagina o comércio imobiliário de compra e venda, aluguel... Eles realmente acharam... Era uma necessidade grande. Vou para o Quinto Andar. Opa! André Penha do Quinto Andar. Cara, eu acho que nunca teve tanta mudança aqui, ô Luquinhas. André Penha do Quinto Andar ou o Gustavo Caetano do Sambatec e Samba Eds? Bom, influenciador, empreendedor. Tem uma história boa aí, né? Eu vou continuar com o Quinto Andar, que eu acho que é um mercado bem grande, com muito potencial. A empresa é muito bem organizada, segue performando bem. Vou continuar. André Penha. Tá, o cara vai ser o vencedor aqui, vamos ver. André Penha ou a Cristina Junqueira, do Nubank?
Aí você pegou agora um ponto que acho que não só empreendedorismo, mas ver o empreendedorismo feminino é algo não tão comum, né? Então, e num mercado extremamente, como a gente comentou, mercado financeiro extremamente dominado por homens, ver uma mulher se destacar nesse segmento é extremamente agradável e acho que enriquecedor. Vamos de Cristina com o Nubank. Cristina com o Nubank. Bom, então aqui tem uma briga de foice, né? Que é a última. Cristina Junqueira ou a Cleusa Maria da Sodier? Agora eu quero ver. Olha que eu gosto bastante de doce, hein? Adoro a Sodier. E o bolo da Sodier é maravilhoso. A gente Não, viu, Sodier, pode patrocinar aqui o nosso podcast. Por favor. Tá? Não, Sodier é maravilhoso. Acho que ela também... a mesma coisa que a gente falava do Cacau Show, né? Algo que quantas docerias não tem por aí, mas você conseguir pôr um nome, um selo de qualidade. Padrão para tanta loja. Se você vai na Sodier daqui, ou de Indaiatuba, ou de Salto, seja qual for, é o mesmo sabor. Exato. Né? Não, eu acho que muitos méritos, e aí a questão feminina, né? Tá de igual para igual. Muito legal ver essas mulheres arrasando aí. Eu vou finalizar, então, com a Cristina do Nubank. Cristina do Nubank. Acho que ela criou um grande império aí que realmente vale. Então, no quadro Aí Eu Invisto, a Suzana Castro, então, investe na Cristina Junqueira do Nubank. Ô, Su, você gostou do papo? Terminamos o nosso podcast. Eu adorei. Já? Já, mas parece que se a gente deixar, a gente vai ficar 2 horas aqui conversando. Vai. Gostou, Luquinhas? Pra caramba. Baita papo legal. Quero agradecer, então, Lucas, por ter parado suas coisas, parado para conversar com a gente aqui junto com a Suzana. E Su, obrigado, viu, de você ter vindo aqui conversar com a gente. Espero Obrigada que a gente faça mais eventos juntos, mais podcasts juntos. Fiquei muito contente de ter você aqui. Obrigada a vocês. Precisando, tendo alguma oportunidade, só chamar. É sempre um prazer. Obrigada pela recepção. Obrigada, Luquinhas. É isso. Adorei. E você que segue aqui a gente, tem o QR Code, abra uma conta com a gente, invista junto com a gente aqui, ativa o sininho no YouTube, deixa o like. Deixa o like, tudo que você puder fazer aí na nossa rede social, faça. Segue a gente ali no LinkedIn, no Instagram, em todas as nossas redes. Quero agradecer a quem está atrás da câmera, que é o Lucas Almeida. Obrigado, Lucas, por fazer esse negócio acontecer, e mais episódios virão por aí. Muito obrigado. Valeu. Obrigado.